A partir de agora, entrevista coletiva com os acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. Olá, está começando mais uma entrevista coletiva, um programa produzido pelos acadêmicos do curso de comunicação da Faculdade Maringá, sob a coordenação da professora Valdete da Graça. Hoje em nosso programa iremos falar de um assunto bastante polêmico: assédio sexual no trabalho. Para falar conosco sobre o assunto está presente aqui a professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, pós-doutorada em Direito Penal pela Universidade de Saragossa, Espanha, mestre em Direito Penal pela UEM, professora associada de Direito Penal do Departamento de Direito Público da UEM desde 2007 e diretora adjunta do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Gisele, bem-vinda. Muito obrigada, Edson. E para entrevistar a nossa convidada estão conosco também Tamires Andriotti e Mislaine Reis, alunas do curso de comunicação da Faculdade Maringá. O nosso repórter foi às ruas para perguntar às pessoas o que elas entendem por assédio sexual. Acompanhe. O assédio sexual é um comportamento desagradável e ofensivo. O que será que as pessoas entendem sobre isso? O que você entende por assédio sexual? Para mim, uma olhada muito sinuosa já é um assédio sexual. Assim, tem homens que, por uma mulher estar vestida de uma forma um pouco mais ousada, ele já entende que a mulher está se oferecendo e lança esses olhares sinuosos. Para mim, isso já é um tipo de assédio já. Eu acredito que assédio sexual, a partir desde aquela famosa cantada, né, que é bem sem nexo, uma coisa bem inútil, até mesmo para uma olhada, uma forma mais mal encarada, tanto de ambas as partes, quanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, porque assédio a gente tem que entender que não é só de um dos lados. Embora a mulher sofra muito mais, a gente tem que ajudar a combater isso e evitar que se torne muito mais prejudicial à mulher, porque o homem sofre, porém é menor em comparação ao que as mulheres sofrem no dia a dia. Eu acho que é um assunto um pouco discutido, né? E que acaba influenciando negativamente na vida de muitas mulheres, né? E é uma coisa que é pouco falada. E que acontece, né? Eu acho que é quando um homem maltrata a mulher ou, assim, maltrata sexualmente, sabe? Abusa da pessoa, da mulher, no caso, acho que é isso. Bom, eu entendo que é quando uma pessoa começa a invadir o seu espaço sem sua permissão e dessa forma acaba te ofendendo ou até mesmo constrangindo numa situação que você não permitiu e aquilo acaba virando uma invasão de espaço pessoal mesmo. Vimos que são vários entendimentos, né? Mas o que é, doutora, o assédio sexual realmente? Então, Edson, é interessante porque pelas falas das pessoas, dos transeuntes, né, é muito variada a compreensão desse fenômeno na sociedade. No entanto, pela lei, o assédio sexual, por incrível que pareça, ele só acontece no ambiente de trabalho. Não é aquela popular cantada na rua ou com uma menina disse, um olhar mais agressivo, nada disso é assédio sexual. Certo. O assédio sexual pela lei, o crime, né, de assédio sexual, é só um constrangimento que o patrão usa contra o seu empregado, homem ou mulher, né? A lei não distingue, pode ser um homem ou uma mulher que são vítimas, com a finalidade de obter algum proveito sexual. Tem que ficar muito claro na fala dessa pessoa, nesse constrangimento, que é isso que ele quer. Então, não tem nada a ver com essas cantadas na rua ou com essa falta de hierarquia entre as pessoas, o metrô, o ônibus, nada disso configura assédio sexual. Tem que haver uma hierarquia prévia dentro do ambiente de trabalho, ou também se configura, a lei deixa muito claro na relação professor-aluno. A relação professor-aluno também abarca a possibilidade de assédio sexual, porque tem uma hierarquia e essa ameaça, né, o professor pode complicar a vida do aluno, como também o patrão, a do empregado, com o claro objetivo de obter um favor sexual. Então, não é uma mera insinuação, tem que ser muito claro a finalidade sexual. E no caso do professor e aluno, alguma relevância de notas, alguma promoção de curso? O aluno tem, se o empregado tem medo de ser demitido, caso não ceda, também o aluno tem
de ter a sua vida complicada. E a gente viu aquele caso da ginástica artística lá no interior de São Paulo, a mesma coisa, não precisa ser um professor, mas é um instrutor que poderia complicar a vida daqueles meninos. São meninos, né? Não são meninas. Falaram, mas a mulher é verdade, mas o homem também pode ser vítima de assédio. E eles temiam pelo futuro deles ali na ginástica, né? No futuro na Olimpíada. Então eles cediam, eles tinham que, infelizmente, suportar aquele assédio. Essa típica situação de assédio é nesse contexto só. Muitas vezes as pessoas acham que o assédio sexual precisa ter contato físico. Isso é verdade? Não, não precisa. Na verdade, a lei deixa claro que o assédio é uma insinuação, uma palavra, um gesto, uma mensagem, né? Mas ele não passa pelo contato físico. Quando entra na seara do contato físico, um contato mais agressivo, aí pode ser uma tentativa de estupro. Então, os dois crimes, eles nunca vão acontecer ao mesmo tempo. Se a pessoa está mandando mensagem, insistindo, né, insinuando, é o assédio, no contexto de trabalho. Né? No meio da rua a gente vai ver que é outra história. Mas se esse patrão agarra a moça, né, passa a mão no corpo dela, aí já é uma tentativa de estupro. Muitas vezes as pessoas sofrem assédio sexual e não sabem como agir. Qual é o tipo de atitudes que devem ser tomadas para denunciar os assédios? Muito interessante sua pergunta. O assédio é um crime que não deixa marcas. Ao contrário do estupro, né, ele não deixa marcas. Então, se há prova dessas mensagens e de todas essas insinuações, a pessoa deve guardar. Se foi tudo verbal, é a palavra da vítima contra a do assediador. É difícil provar. Então, muitas vezes a gente estuda no direito que as testemunhas do assédio são testemunhas mudas. Elas viram, mas elas não querem falar nada porque elas temem pelo próprio emprego, que acontece num contexto de emprego. Então, elas ficam mudas. Então, o que a vítima tem que fazer? Eu sempre ensino assim, ela tem que anotar o máximo que ela puder. Se são mensagens, ela guarda. Mas se foi uma fala, se foi tudo verbal, guardar como o agressor estava vestido, o que aconteceu antes e depois, por que falou aquilo, quais as exatas palavras que essa pessoa usou para assediar. Porque na hora do depoimento perante um juiz, a palavra da vítima vai ter mais veracidade. Ela vai falar e o outro vai pensar, poxa, mas era isso mesmo, né? Então o juiz vai poder calibrar quem está falando a verdade e quem não está. Bom, a minha primeira pergunta é uma dúvida que permeia muitas pessoas sobre o que de fato diferencia um assédio sexual com um assédio moral. E é sobre isso que eu gostaria que a senhora explicasse um pouco para nós. Muito boa pergunta. Eu acho que o pessoal na rua vai ter muita dúvida sobre o que é o assédio moral. Porque se o assédio sexual não é tão conhecido, imagine então o assédio moral. O assédio moral, gente, não é crime. Ele não é crime. Não existe uma lei que disciplina o assédio moral, que proíbe o assédio moral. É o popular bullying, né, que a gente chama. Então, o assédio moral é uma perseguição com o objetivo de humilhar, de tornar a vida do outro impossível, né, de converter a vida dele num verdadeiro inferno, com ações reiteradas visando humilhar a vítima. Então, coloca às vezes um apelido, tira sarro da maneira como a pessoa se veste, se porta, do corte de cabelo, do fato dela usar um óculos. Então, tudo isso faz com que aquela vítima vá perdendo a sua resistência, isso vai minando a resistência psíquica da vítima. Por isso que o assédio é moral, ele não tem nada de físico, é simplesmente um assédio psíquico contra aquela vítima. E ela vai, com a sua autoestima, ela vai ficando cada vez mais acometida pela ação do assédio, né? E isso é muito difícil de provar também. Só que não tem característica sexual. O assédio sexual tem a finalidade sexual e o assédio moral é a humilhação, a perseguição, a zombaria. Só que a palavra assédio, isso é interessante, né? Tá, nos dois casos tem essa palavra. Ela implica uma reiteração. Então não basta uma gracinha que uma pessoa faz com a outra, não vai ser assédio moral. Às vezes ela estava só, né, brincando, às vezes ela estava num mau dia e chegou e falou uma grosseria, e o outro fala, poxa, mas você está me perseguindo? Não, porque foi uma vez. Se ela fizer isso pela segunda vez com aquela mesma vítima, ela vai poder falar, eu estava num mau dia. Aí a pessoa vai falar, poxa, então você está me perseguindo e me assediando moralmente. Né? O assédio implica continuidade. Ah, sim. Vale ressaltar que no Brasil o assédio sexual já é definido como crime desde o dia 15 de maio de 2001, na lei de número 10.224. Mas em relação ao assédio moral, então não existe uma lei específica que pune este abuso, né? Não existe. Como crime, não existe. Então, a gente tem que diferenciar o seguinte, existem algumas normas administrativas de prefeituras, de municípios, para poder proibir o assédio moral dentro dos órgãos, mas não a ponto de se tornar um crime fora dali, né? Um crime que qualquer pessoa poderia cometer contra a outra na escola, que a gente tem bullying, no trabalho, em casa, né? O marido ou a mulher praticando assédio contra o outro, a mulher não deixa o marido ver os filhos, o ex-marido, então isso é uma forma de assédio também, né? A pessoa passa a ser demonizada ali dentro da família. O assédio qualquer pessoa pode praticar em qualquer lugar. O professor em relação ao aluno, o chefe em relação ao seu empregado,
disciplinado. Então, como também não tem uma lei que disciplina, a gente vê que o assédio moral é um fenômeno que acontece em qualquer contexto. Ao contrário do assédio sexual, você bem colocou, faz quase 18 anos que ele existe e é só no contexto do trabalho. Fora, na rua, não existe o assédio sexual. Ainda nesse assunto de assédio sexual moral, usando a internet. A gente vê tantos vídeos pela internet, né, nas redes sociais. Verdade. Isso aí também... Verdade, é isso. Na verdade, é o que a gente chama de cyberbullying. Cyberbullying. Né? As redes sociais, a internet em geral, ela possibilitou e facilitou esse tipo de comportamento. Seja assédio sexual, é muito fácil mandar uma mensagem para uma pessoa, né? Basta ter o telefone dela. Seja o assédio moral com fotos que são humilhantes, comentários degradantes e repetidos. Então, sempre a pessoa posta uma foto, vê um comentário jocoso, ela posta outro, quer dizer, ela vai ficando, ela se sente cerceada na sua liberdade, né? Então, é muito fácil assediar hoje em dia com esses meios eletrônicos. A gente está falando sobre assédio moral e assédio sexual. Depois a gente vai comentar sobre essa cartilha, né, que você preparou para instruir também a todos os nossos telespectadores. Nós temos uma simulação agora, nós vamos trazer para identificar uma situação. Vamos ver. Rafael, 19 anos, estudante do curso de Educação Física, sempre foi uma pessoa tímida, evitando contato com seus colegas de classe. Já Pedro, de 22 anos, gosta de chamar a atenção das pessoas. Pedro nunca escondeu sua opção sexual, pois sempre teve um interesse por pessoas do mesmo sexo. Num certo momento, ele começa a flertar com Rafael, seu colega de classe, com olhares e gestos insinuantes. Rafael estranha a iniciativa, não dando importância para as atitudes do colega, já que não demonstra ter a mesma opção sexual de Pedro. É comum as pessoas confundirem flerte com assédio, doutora? É bem comum. Depois que o assédio sexual foi criminalizado em 2001, veio uma enxurrada de críticas. Poxa, mas aí o ambiente de trabalho vai ficar insuportável, ninguém mais pode se comunicar com ninguém. Às vezes é uma aproximação normal, né, uma abordagem que o chefe faz ali com a sua secretária, a sua subordinada, para iniciar um relacionamento. Mas, na verdade, são só aquelas condutas que a gente vê que há o intuito de tirar proveito da outra pessoa, né? A pessoa não quer, claramente, e o sujeito insiste, né? Contra um homem ou uma mulher que claramente não querem ter um relacionamento com ele. Essa simulação na sala de aula é curiosa porque são dois colegas. Então, a gente poderia dizer que é um assédio sexual? Do ponto de vista da lei, não, porque não há hierarquia, né? Mas há ali uma maneira de fustigar o outro, de perturbar, que poderia talvez beirar o assédio moral. Mas a lei não traz nada que criminalize como assédio sexual um comportamento de duas pessoas numa sala de aula. Doutora, o judiciário define que violência doméstica resulta em ação penal incondicionada, ou seja, uma ação pública que não precisa necessariamente da vontade ou da manifestação da vítima. Mas em relação ao assédio sexual, ele é caracterizado como um crime de responsabilidade penal e civil ou somente em um dos âmbitos? Ele gera as duas coisas, a responsabilidade penal e a civil. A responsabilidade penal é porque é um crime que vai depender da manifestação da vítima também, mas ao contrário da violência doméstica, que a mulher não precisa nem denunciar, um vizinho que souber da violência dentro de casa, ele pode denunciar. Mas o assédio é uma coisa muito pessoal e íntima que depende da manifestação da vítima. E no âmbito civil, ele pode gerar uma grande indenização. A gente tem notícias de que quando o assédio sexual não era crime, porque ele passou a ser em 2001, então quer dizer que antes ele nem... não tinha importância nenhuma para o direito criminal. A pessoa era assediada na empresa e ela ia pedir uma indenização, que é o âmbito civil. Ela falava, olha, eu sofri uma humilhação, eu era perseguido, né, pelo meu chefe, o diretor, e tinha um conteúdo sexual nessa perseguição. Eu quero uma indenização, já que não é crime. Então, antes de 2001, a saída era só o civil, era só o dinheiro, era só a indenização. Hoje tem as duas possibilidades, tanto criminal, né, com a pena, quanto a indenização civil. Bem, como você falou, em 2001 virou lei e proibido o assédio sexual, né? E o que mudou com essa lei? Pois é, eu acredito que toda lei que vem criminalizar um comportamento, ela gera um efeito preventivo, um efeito educativo.
existe a repressão, né? Caso alguém viole a lei, tem a pena. Mas antes de acontecer essa violação, a lei ela entra para evitar o crime. Então, esse efeito preventivo é muito importante quando um comportamento é criminalizado. Se o assédio sexual fosse crime em qualquer âmbito, como a gente viu na escola, talvez tivesse sido mais adequado. Mas ele só é com aquela hierarquia própria do trabalho ou na relação professor-aluno. Então, nos outros âmbitos fica um pouco sem punição. E isso também faz com que a conduta se replique, né? As pessoas não têm aquela educação pela lei. E é uma pena que seja assim. E por que você acha que demorou tanto para virar lei? O assédio sexual, Isso. aconteceu o seguinte, veio a ideia dos Estados Unidos, não sei se vocês se lembram no filme que chama, vocês são muito jovens, que chama Assédio Sexual, da década de 90, não sei se o Edson lembra. Eu lembro. Com o Michael Douglas e a Demi Moore. E a Demi Moore era chefe dele, ela assediava o Michael Douglas, né, agarrava ele, era quase uma tentativa de estupro. E ele casado, chegava em casa, ficava pensando, nossa, o que eu faço? Eu quero continuar trabalhando, minha chefe insiste, né, em ter uma relação comigo e ele não queria. E aquele filme, ele desencadeou a criminalização nos Estados Unidos. Essa criminalização foi para a Europa e o Brasil segue muito a normativa europeia. Então, criminalizou na Europa, é muito frequente que criminalize no Brasil. E aí, em 2001, o Brasil seguiu a tendência mundial, que não era antes, né, de criminalizar o assédio sexual. Demorou bastante, né? Doutora, existe uma idade para o assédio? Não, a pessoa pode sofrer assédio em qualquer idade. Os menores que sofram assédio, por isso que a gente tem que diferenciar, como eu falei no começo da entrevista, o estupro, a tentativa de estupro é uma coisa muito grave, né? Então, vai ter uma pena muito maior que a pena do assédio, e sempre foi crime o estupro. Agora, o assédio, ele já é uma coisa mais suave. Então, um menor pode ser assediado sexualmente pelo seu professor, por exemplo, aqueles ginastas que a gente falou, que eram todos menores. E aí a lei não diferencia uma pena maior ou menor, caso a vítima seja uma criança ou adolescente. Existem agravantes, mas ali no crime de assédio, na pena do assédio, vale para qualquer vítima de qualquer idade. Vamos seguir então com o nosso programa. Um breve intervalo e a gente já volta trazendo mais sobre assédio no trabalho. Já voltamos. Estamos apresentando Entrevista Coletiva. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensino de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos a apresentar Entrevista Coletiva. No Entrevista Coletiva de hoje, temos a presença da doutora Gisele de Carvalho, especialista em assédio sexual no trabalho. Nós temos um VT. Vamos rodar. 5 a cada 10 mulheres já sofreram assédio sexual, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha em dezembro de 2017. O levantamento também apontou os lugares em que mais ocorrem esses assédios. É na rua, no transporte público e também no trabalho. No Paraná, 98 casos de assédio sexual foram denunciados ao Ministério Público desde 2012. Destes, apenas 5 se tornaram ações judiciais. Aqui em Maringá, o assédio sexual também tomou conta das instituições de ensino. Este ano, 2 professores da Universidade Estadual de Maringá foram punidos. A pena, 90 dias de suspensão e repreensão em caso de desobediência. Nós temos o assédio que ocorre no trabalho. E quais os motivos que normalmente levam os assediadores a cometerem esse ato? A motivação é muito variada, Edson. Pela reportagem, né, que a gente viu no VT, ali o assédio sexual está sendo entendido como qualquer tipo de importunação em qualquer âmbito, né? Ela fala também na rua, no ônibus e tal. Então, antes de mais nada, até para trazer uma notícia interessante para vocês, faz uma semana que houve uma nova criminalização, que é o crime de importunação sexual, pela Lei 3.715. Então, aquele episódio do ônibus, né, do rapaz que ejaculou no pescoço da moça, aquilo não era assédio sexual, a gente já aprendeu que tem que ser ou na escola ou no trabalho. E aquele comportamento era só uma contravenção, uma coisa muito singela, que não gerava uma pena de prisão. Então, desde a semana passada, desde o dia 24 de setembro, esse ato passou a ser um crime, mas ele não é assédio, chama-se importunação sexual. Então, é a prática de qualquer ato sexual em público ou privado, mas que perturbe o outro, né? Não chega a ser um estupro, não tem a violência nem a ameaça, mas é um ato sexual não consentido pela vítima, não tem hierarquia, né, das pessoas, e que molesta, que perturba quem está sendo
importunado. Então, chama-se importunação sexual. É um crime novo que eu queria colocar. Agora, em relação à motivação do assediador, é muito variada, né? Sendo ele uma pessoa com a hierarquia sobre a vítima, um professor, como falou ali na reportagem, um patrão, existe a possibilidade de pensar que há um controle maior da situação. A pessoa não vai denunciar, é muito mais fácil, ela não quer perder o emprego, ela não quer sair da escola, né? Então, a vítima se vê ali muito sem saída, muito cercada pelas circunstâncias, e isso faz com que qualquer tipo de tentativa tenha êxito, né, por parte do assediador. Eu acho que essa possibilidade das circunstâncias serem muito mais favoráveis a quem está assediando nesses ambientes. Já na rua é mais difícil, né, de acontecer, como a gente vê. Certo. Bom, já que nós estamos falando sobre assédio sexual no trabalho, segundo um estudo realizado com quase 5.000 usuários do site vagas.com, aponta que 52% dos entrevistados já sofreram assédio sexual ou moral no trabalho. Mas sabe o que impressiona também? É que 87% dos entrevistados deste grupo afirmaram que já sofreram, mas não denunciaram. Afinal, o que leva essas pessoas a não denunciarem esses tipos de crimes? Boa pergunta. A maioria das pessoas sofreu, como você bem colocou, e a maioria também não denunciou. Por quê? Primeiro, o que a gente falou na primeira parte da entrevista, as testemunhas são testemunhas mudas, né, que vêm, mas não querem falar, não querem perder o próprio emprego, né, pensam, eu não tenho nada com isso, eu não vou testemunhar. A vítima acaba sem nenhum tipo de materialidade do crime, nenhuma comprovação, se não são mensagens, se não são bilhetes, ela escutou aquilo ali, né, e quem vai comprovar? Então, é aquele desânimo em pensar, poxa, como eu vou provar? E segundo, o medo de perder o trabalho. Como é que eu vou encontrar nesse mercado de trabalho que a gente, né, tem 12 milhões de desempregados no Brasil? Como é que eu vou encontrar um outro trabalho se eu denunciar meu chefe, se eu fizer aqui um escândalo, que deveria ser feito, né, para parar? Mas a pessoa fica sem coragem, com medo de perder o posto de trabalho, porque nessa situação de assédio moral ou sexual, a pessoa assediada, ela está na parte mais frágil, né, mais vulnerável da relação. E ela pensa, eu vou denunciar, eu vou perder o meu emprego, até que a justiça deu uma decisão, vai demorar e aí meu patrão vai continuar sendo patrão. É muito complicado pensar que a vítima tem que sair do emprego enquanto a outra pessoa continua lá. Né? Ah, sim. Em caso de assédio no ambiente de trabalho, quem essas vítimas devem recorrer? É com algum advogado para representá-las na justiça ou diretamente com o Departamento de Recursos Humanos ou já procurar uma delegacia local para registrar um boletim de ocorrência? Quais são as principais medidas a serem tomadas? São duas possibilidades. Ela pode procurar o RH da empresa para poder notificar e dizer que está sofrendo esse assédio. Isso pode melhorar o clima ali dentro, né? Até ela ser recolocada ou o próprio assediador sair da empresa. Mas, como é um crime, ao contrário do assédio moral, ela pode buscar a delegacia de polícia e fazer o registro da ocorrência, né? O boletim de ocorrência, o BO, porque ali já dá início à possibilidade de uma ação criminal contra esse assediador. É uma medida mais extrema, porque a medida menos drástica é falar com a empresa e tentar resolver ali dentro. Mas a mais extrema, ela também tem direito em relação ao assédio sexual, que já é crime, ir até a delegacia e fazer a notificação através do BO. Bem, quando a gente fala em assédio sexual, logo pensamos em mulheres, mas também acontece muito com os homens também. E eles tomam algum tipo de atitude para punir as agressoras? Ou, no caso, as assediadoras? Pois as vítimas costumam ser, em sua maioria, mulheres, porque a notificação que a gente tem, que já é pequena, né, os casos são tantos e são tão poucos que chegam à justiça, tende a ser também de mulheres. Os homens, eles sentem uma certa vergonha em notificar crimes sexuais, em dizer que foram vítimas de estupro, de assédio, de violência doméstica. Eles são, em menor número, é verdade, mas esse número é ainda menor, é o que a gente chama de cifra negra da criminalidade, cifra oculta. Porque eles têm vergonha de chegar na delegacia e falar, eu estou sendo assediado pela minha chefe. Todo mundo vai rir e falar, poxa, mas e aí, ela é bonita? Né? Então sempre aquela vulgarização, aquela estigmatização no sentido de, poxa, mas você devia gostar. Não é normal que você venha denunciar isso, né? Não é normal que a sua mulher te bata ou que você seja assediado pela sua chefe. É um sinal de fraqueza. Então eles tendem a procurar muito menos a justiça do que as mulheres. Bem, um único ato, ele pode ser considerado assédio sexual ou ele tem que ser frequente? É uma pergunta muito técnica e muito boa. A palavra assédio implica repetição. Então, quando a gente falou do assédio moral, do assédio sexual, não é uma brincadeira de mau gosto que não se repete. É uma coisa que a mesma vítima vai sofrer para mostrar que o agressor tem intenção de assediar. Mas a lei do assédio sexual, ela coloca assim, o nome do crime é assédio sexual. E aí o verbo que ela utiliza é constranger alguém no ambiente de trabalho buscando um favor sexual. Com essa palavra constranger, basta uma única vez.
Então, o nome do crime é assédio sexual, mas na hora que o legislador escreve o crime, né, que é o que vai valer para o juiz, está escrito que basta um único constrangimento. Então, um bilhete, uma insinuação, uma palavra, uma cantada no trabalho já vai ser suficiente para se tornar assédio sexual. Doutora, para ajudar a entender, nós temos mais um VT. Rodrigo, um publicitário de 28 anos, sempre teve uma atração por meninas mais novas. Amanda, 19 anos, é estagiária de Rodrigo há 1 ano. Desde muito tempo, Rodrigo vem tendo algumas atitudes suspeitas quando está com Amanda em seu escritório. Sempre que o Rodrigo chama Amanda para uma conversa ou reunião, ele tenta, de alguma maneira, se aproximar e ter um contato mais íntimo com a estagiária. Amanda, por sua vez, em todas as tentativas de aproximação do chefe, se afasta evitando o contato, algumas vezes chega até a empurrá-lo, deixando claro que não quer nada com o patrão. Doutora, diante das imagens desse vídeo que nós acabamos de ver aí, né, nós vimos uma situação, ele colocando o braço na cintura dela, colocando a mão em cima. Só nesse toque de mão já é um assédio? Edson, é importante que fique claro que a pessoa não quer. O assédio é uma coisa contra o consentimento, porque senão as relações pessoais, elas se engessariam, né? A gente não teria mais como ter relacionamentos amorosos, como é que o patrão vai se aproximar de uma empregada com a qual ele quer manter um relacionamento, casar, enfim, ter um relacionamento. Ficaria muito difícil. Então, quando o assédio sexual foi criminalizado em 2001, a gente chegou a falar, né, uma enxurrada de críticas vieram no sentido de, poxa, mas para que isso? Vai ficar complicado, né? Mas é aquilo que é contra a vontade, então a pessoa deixou muito claro. Teve uma abordagem, a pessoa falou, não quero. A partir dali, tudo que for feito, está sendo feito contra a vontade e o outro sabe que está passando dos limites, né? Então, o gesto não é tanto o que importa. Pequenos gestos, eles não vão ser estupro, né? São pequenos gestos, é um contato físico, isso é assédio, com certeza. Mas o importante é a vítima deixar muito claro que ela não quer, porque às vezes, num primeiro momento, ele não sabe, às vezes ela poderia deixar, né? A partir daquela negativa, aí começa o assédio. Nós temos uma outra situação, vamos ver. Rebeca, 37 anos, trabalha como secretária há 10 anos na empresa dos pais de Carlos. Mesmo tendo todas as qualificações necessárias para subir de cargo na empresa, Carlos não abre mão do trabalho de Rebeca como sua secretária. Por várias vezes, ela deixou claro que queria subir na empresa e assim conseguir a tão sonhada promoção. Mesmo quando ela se candidatava às vagas para cargos maiores, Carlos se opunha em todas as vezes. Não vendo saída para sua situação, Rebeca tenta uma última alternativa: se aproximar intimamente do chefe. Carlos estranha as atitudes da secretária e evita todas as investidas dela. Doutora, no primeiro caso, né, nós tínhamos o patrão assediando a funcionária. E nesse aqui, a própria funcionária assediando o patrão. E aí, será que vai ser assédio sexual? Pela lei não vai ser, né? Porque ela não está numa posição hierárquica para constrangê-lo. Como a gente fala que tem que ser um constrangimento, então ele pode falar, não quero, vou te mandar embora. Ele tem esse poder que, no outro caso, a estagiária não teria. Né? Ela se vê assediada e, entre 4 paredes, o que ela vai poder fazer? Ela quer manter o emprego. Ali ele pensa, bom, se a secretária está me assediando, eu mudo de secretária. Né? Então, o fato de não haver hierarquia faz com que o legislador não puna esse comportamento. Né? O comportamento só vai ser punido como assédio sexual se houver hierarquia, se for de cima para baixo. Com o mundo cada vez mais conectado à internet, com essa aparentemente percepção de anonimato, vários casos de assédio têm se intensificado dentro desse espaço cibernético. Só para nós termos uma noção, de acordo com o jornal New York Times, que publicou uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center com 2.800 pessoas, afirma que 40% dos usuários internautas já sofreram algum tipo de assédio. Mas, doutora, nesses casos, como esses agressores virtuais também podem ser condenados à pena de prisão? Sim, certamente. Tudo que é feito pela internet é um pouco mais difícil de se descobrir a autoria, né? Porque o crime a gente tem que ver se ele deixou marcas, né? Se tem uma materialidade, uma prova. Então, você pode fazer um print daquela página para ela não se perder. Mas, às vezes, a pessoa se vale de uma autoria que é duvidosa, falsa, né? Um perfil falso. Então, a internet facilitou essas coisas, porque antes os crimes deixavam marcas mais fáceis de a gente
perceber. Então, pela internet, embora seja fácil você gravar, tem ali, né, o comentário, então eu faço o print, pronto, pode não ser aquela pessoa que comentou, de onde partiu aquele comentário, qual o IP do computador, então tudo aquilo a polícia tem que investigar. Isso, esse distanciamento, né, a maneira como eu consigo agredir o outro lá no Japão, através da internet, eu posso fazer um bullying contra uma pessoa que está do outro lado do mundo. Isso facilita cometer o crime e dificulta um pouco a investigação também. Pode ser que nunca se chegue à autoria de quem fez uma ofensa pela internet, ou, né, um assédio sexual, se for realmente o patrão assediando o seu empregado ali pela internet. Será que foi ele mesmo? Né? Então, tudo tem que ficar muito bem provado. Às vezes alguém entra no computador do outro e pratica o crime. Então, mesmo não acontecendo necessariamente em um ambiente físico, né? Com certeza. Tudo isso pode ser praticado pelo meio virtual. O assédio sexual, desde que haja hierarquia, manda um WhatsApp, faz um comentário ali na rede social que o empregado ou a empregada não gostam, né? E o assédio moral mais fácil ainda, né? O bullying. Nesses comentários jocosos, humilhantes. A gente viu a situação, né, na cidade de Medianeira, o menino estava sofrendo bullying e terminou praticando homicídios. Então a gente pensa que é uma bobeira e deixa para lá, mas não é assim, é muito grave, né? A gente tem que ter muita atenção com o assédio moral, com o bullying. E ele parece que foi facilitado até pelos meios digitais. A pessoa se sente mais encorajada. Bom, eu não vou falar ali na cara dele, mas eu vou mandar uma mensagenzinha ou fazer uma piadinha na internet. Parece que as coisas se tornaram mais fáceis de serem cometidas, né? E como mesmo a senhora tinha dito, a mais recente vitória contra este abuso é que a partir de agora, violência sexual, assédio sexual no transporte coletivo se torna crime. Até então era considerado como apenas uma contravenção penal, ou seja, uma infração caracterizada como crime menor, que o agressor simplesmente ele pagava uma multa ou era punido com uma prisão simples, não é mesmo? Exatamente. Agora se tornou um crime. O crime se chama importunação sexual, como a gente colocou, e ele tem penas mais altas que o assédio sexual no trabalho. Então, claro, esse crime tem 1 semana de vida, né? Então vai haver muito comentário da jurisprudência, mas é um crime que tem uma pena de até 5 anos de prisão, enquanto o assédio sexual é de 2 anos. E a gente vê, à primeira vista, fala, poxa, mas o assédio sexual tinha que ser mais grave, é o patrão, né? E o outro ali no meio da rua, uma pessoa que nunca viu a outra e de repente assedia. Mas este crime que você colocou, né, que nasceu agora, ele implica um ato sexual. Então não é passar a mão. Isso é o assédio sexual com a hierarquia do trabalho. Ali o sujeito tem que praticar realmente um ato libidinoso, um ato sexual, está escrito na lei, contra uma pessoa desconhecida, em qualquer ambiente, no metrô, no ônibus, e que ela não tenha consentido, né, que ela não esperava que acontecesse, como foi esse caso que a gente narrou do ônibus em São Paulo. Então ele é um pouco mais grave por isso, não pela hierarquia, não tem. Mas é necessário que haja um ato sexual ali na presença da vítima e que ela não espera, ela não deseja nem consentiu. Assim, neste caso, quando a vítima está em um transporte coletivo, Sim. Quem ela deve procurar imediatamente? É um policial militar? Com quem é? Sim, pode ser um policial, porque ele vai fazer o registro dessa ocorrência, vai conduzir até a delegacia, né? A polícia militar, ela faz a vigilância dos crimes. E o policial civil faz o registro e a investigação. E ali ela conta o que aconteceu, se deixa marcas, e esses crimes sexuais costumam deixar, né? Esse crime, ele implica um ato sexual, então fazer uma perícia, guardar essas marcas, né? Fazer com que a polícia tenha registro de tudo isso. Testemunhas também são provas, né? Quem viu aquilo acontecer. Porque às vezes o sujeito fugiu, mas as características dele podem permitir que ele seja punido. E imediatamente a delegacia para poder registrar a ocorrência. Bem, o assédio sexual ele também acontece, igual você falou, do patrão, que é o que é previsto por lei, o patrão com o empregado. Seria necessária uma atualização para os casos dos funcionários que assediam seus patrões? Seria necessária uma atualização da lei? É uma alteração para que não haja hierarquia, né? Talvez fosse adequado, porque pode haver esse assédio, como a gente colocou, de baixo para cima, né? Um funcionário que assedia o seu patrão e o patrão pensa, poxa, eu tenho que mandar embora, eu vou ter que mudar de função, eu contava com os trabalhos dela ou dele. Então, o que poderia acontecer? Eu vejo assim, o assédio sexual é mais grave quando é praticado por um superior hierárquico. E aí os outros casos poderiam ter uma pena menor, né? Mas um colega que molesta, que assedia o outro, né? É também algo que a lei poderia punir. 2 companheiros de trabalho, ele assediando ela ou vice-versa. Mas isso pela lei não é assédio sexual. Então, por que não tornar o assédio sexual um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa e punir com um pouco mais de rigor, agravar a pena daquele que é patrão, que é chefe, que está assediando o subordinado? Doutora, esse assunto é polêmico, merecia muito mais tempo, mas você fez uma cartilha, né, para umas informações muito relevantes para a sociedade.
Como que foi a produção dela? Foi bem interessante, Edson, porque eu tenho um projeto na universidade, quase todo professor desenvolve projetos de pesquisa também, né? A parte das atividades docentes. Então, o meu projeto é sobre assédio moral. E estudando o assédio moral na escola, na família, no trabalho, eu pensei, por que não fazer uma espécie de cartilha para informar o que é assédio moral? Porque há 10 anos ninguém falava em bullying, assédio, nem nada, né? O assédio sexual já é algo mais antigo. Aí eu coloquei os dois, né? O assédio sexual não era objeto do projeto, mas eu pensei, vou diferenciar os dois e vou informar quais os encaminhamentos ele tem, né? A quem buscar dentro da universidade, no caso da Universidade Estadual de Maringá, inclusive com os telefones e os e-mails de professores que junto comigo participam dessa equipe e que recebem denúncias, porque na universidade pode haver tanto assédio sexual por causa da hierarquia, como assédio moral também, o bullying entre estudantes, né? Doutora, queremos agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi muito bom a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Agradecemos a Mislaine, a Tamires e a você que também nos acompanhou até agora, né? No próximo programa estaremos de volta aqui para esclarecer muitas dúvidas sobre outro tema também. Até o próximo programa. Acabamos de apresentar Entrevista Coletiva com os acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá.